Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Saudades das nossas aulas. Queridos, nas nossas últimas aulas nós estávamos estudando um pouco sobre o gênero textual resumo. E aí vocês vão me dizer, resumo de novo? A gente não vai escrever o que quer? Pois é, o resumo realmente é um gênero um tanto chato, mas ele é muito necessário. Vocês perceberão quando chegar no ensino médio, na faculdade, que vocês deverão entregar vários resumos. Então, por isso que eu cobro um pouquinho mais esse gênero de vocês. Nós percebemos que os primeiros resumos que nós fazemos, o que acontece? A gente vai copiando exatamente como está no texto. Quando vocês fizeram aquele resumo sobre a Barça para mim, vocês iam copiando as frases que tinham ali e formando o texto de vocês. E aí, nas nossas duas últimas aulas, nós vimos que há 4 eixos ali, 4 pontos que ajudam a melhorar o nosso resumo. Eu vou pegar aqui para ler novamente para vocês, para a gente relembrar quais são esses pontos e o que é cada um deles. Resumidamente, viu? Olha só. Então, as 4 técnicas, os 4 eixos para fazer um resumo melhor. Primeiro, o apagamento dos detalhes, das explicitações, dos exemplos. Então, o nosso resumo, ele deve consistir nas ideias principais de cada parágrafo. Ele deve ser escrito com as nossas palavras, não é para copiar as frases principais. Não, você vai escolher quais são as frases principais e a partir delas é que você vai, com as suas palavras, colocar o que quer dizer, o que o autor pretendia quando ele escreveu aquele parágrafo, aquela ideia, certo? Supraordenação de elementos ou de ações pelo nome de categoria supraordenada. Aqui entram duas questões. Primeira, que eu falei para vocês, colocar em ordem, tá? Fazer o resumo na ordem, desde o primeiro parágrafo até o último. Não começar com ideias do primeiro, pular para o último, voltar para o meio. E a supraordenação em si é quando nós temos vários elementos da mesma categoria, em vez de citá-los, eu colocar eles dentro de um conjunto. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Olha só. O primeiro. A patroa mandou a empregada comprar alface, agrião, rúcula, almeirão e brócolis na feira. Todos esses elementos que a patroa mandou a empregada comprar, eles pertencem à categoria das verduras. Então, ao invés de escrever todos esses elementos, ela poderia ter colocado: a patroa mandou a empregada comprar verduras na feira, certo? Outro exemplo, houve um enorme congestionamento de carros, ônibus, caminhões, motocicletas na marginal do Tietê. Tudo isso que eu falei é o quê? São o quê? São meios de transporte, de veículos. Então, poderia ter escrito: houve um enorme congestionamento de veículos na marginal do Tietê. Certo? Então, a supraordenação ela serve para isso, pegar todos os elementos que pertencem à mesma categoria e, em vez de citar um por um, eu citar a categoria dele, tá? Veículos, alimentos, verduras, plantas, flores, brinquedos, ao invés de citar um por um, tá bom? A seleção dos tópicos frasais. Os tópicos frasais são o quê? São aqueles tópicos mais importantes dentro do texto. Então, vocês vão olhar ali, qual é a ideia principal? A ideia principal é tal. Quais são as frases relacionadas a essa ideia? E a partir dessas frases, construir com as suas palavras o resumo. A invenção de sentenças tópico não explícitas. Quase todos os textos, eles trarão, além das informações explícitas, aquelas que são fáceis de identificar, informações não explícitas ou implícitas, tá? Que estão ali, mas que não são tão fáceis de se identificar.
Então, quando nós vamos fazer um resumo, o ideal é nós lermos todo o texto, compreendê-lo, para depois dar início ao nosso resumo. Não adianta eu ler o primeiro parágrafo e já querer resumir, ler o segundo e já querer resumir, porque às vezes o que eu resumi lá do primeiro tá ali embaixo, tá? Então, lê com cuidado, lê com atenção, resume com as tuas palavras o que o texto está falando e colocando em tópicos frasais, retirando os detalhes, diminuindo as sentenças, tá? Mas sempre mantendo a ideia do autor. Prof, eu posso dar a minha opinião? Então, quando você dá a sua opinião, você já não está mais resumindo, você está resenhando, tá? A resenha, sim, na resenha você opina. Ah, esse texto não é legal. Eu achei que esse livro que o autor falou não é. Não, não é isso. Se o autor está falando, por exemplo, de um livro, falando da Barça, como nós fizemos, o resumo ali, eu posso ficar opinando sobre a Barça? Não, não posso. Eu tenho que colocar com as minhas palavras as ideias do autor. Mas eu não posso ficar opinando, dando opiniões extras a respeito disso, certo? Eu preciso seguir as ideias do autor, tá bom? E para a gente aproveitar essa quarentena, eu vou enviar para vocês. Ele é um texto narrativo, então ele é uma historinha. Ele é o conto da Lídia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Ele é um conto curtinho, de mais ou menos 6, 7 páginas, mas ele tem um enredo muito interessante e um final muito, muito legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. O que vocês têm que fazer? Resumir para mim. Mas, prof, é um texto narrativo. Como que eu vou resumir isso? Como que nós resumimos quando nós vamos contar uma história para alguém? Era uma menina e essa menina conheceu um rapaz e um dia eles foram passear e blá blá blá, né? Não vou ficar contando a história para vocês também, certo? Mas isso sem acrescentar a opinião de vocês. Vocês vão somente resumir para mim a história. O que foi que aconteceu nessa história? Todo mundo viveu? Todo mundo morreu? Todo mundo se conheceu? Todo mundo ficou junto? Todo mundo se separou? O que aconteceu? Tá bom? Então, daqui a pouco eu envio o texto para vocês. Façam o resumo devagar, leiam bem o texto, certo? E qualquer dúvida, mandem mensagens para mim. Depois que vocês estiverem com o resumo pronto, guarda o resumo primeiro, manda uma foto para mim, depois guarda o resumo, para quando a gente retornar poder discutir rapidinho sobre isso, tá bom? Se cuidem, façam atividade e até a próxima. Beijo, tchau!